vou fazer um agradecimento, 2 cumprimentos e tentar resolver todos os problemas do Serviço Nacional de Saúde em 10 minutos. Agradeço às pessoas que me convidaram. É uma honra participar num tão ilustre evento e na sequência aproveito para cumprimentar os colegas deste painel. É para mim um privilégio muito grande estar no vosso convívio a falar de tudo isto. Queria também dar os parabéns a este Matosinhos, que há 20 anos foi uma experiência inovadora que a nossa inteligência coletiva, após avaliar como muito positivos os resultados, não soube estender ao resto do país. E eu lembro-me de participar no contexto de algumas mesas de outras experiências inovadoras que coexistiram no tempo, em que nos encontrávamos frequentemente, quase todos os meses, a falar das experiências inovadoras. E ao fim de 5 anos, eu falei para uma colega da experiência inovadora, se não estávamos já velhos nas experiências inovadoras e era tão curta a nossa inteligência coletiva que não tinha sido capaz de extrapolar os resultados positivos que se avaliava da experiência inovadora para o resto do país. E, portanto, ficámos, muitos parabéns ao LS por isso. Portanto, no contexto da objetividade e na sequência até de ter uma atitude positiva, nós falamos sempre mal do Serviço Nacional de Saúde e eu vou tentar demonstrar com dados objetivos que nós temos que nos orgulhar do Serviço Nacional de Saúde. Nós temos dos melhores indicadores que o último relatório da OCDE publicitou. Portugal tem dos melhores indicadores de saúde. Eu vou demonstrar com dados 2 ou 3, mas são vários os indicadores de qualidade do sistema de saúde português, sendo que esse mesmo relatório, com toda a objetividade, mostra que Portugal é dos países que gasta menos na saúde. Portanto, se nós puséssemos a questão do ponto de vista académico, com quanta saúde se compra com €1, nós ainda vamos comprando saúde suficiente com os poucos euros que estamos disponíveis para gastar. Por outro lado, importa objetivamente enfrentar os desafios naquilo que é a nossa medida. Eu tenho, a minha ação profissional passa por argüências e quesilices das coisas. E eu nunca percebi muito bem os métodos dos estudos que nos projetam para 70 anos e para 100 anos, e depois eles contradizem-se porque um estudo numa perspectiva diz que nós vamos em 2070, como eu vou mostrar, que é o relatório da OCDE, que vamos estar com um problema muito grande do envelhecimento, mas por outro lado, com esta coisa da ecologia e do plástico e desta intoxicação global, às tantas nós morremos antes de 2070 e portanto há aqui incongruências como tudo nos estudos que são difíceis de explicar objetivamente. Em todo caso, este está o estudo de 2019 a 2070, como é que vamos ter as tais escolhas inteligentes para lidar com o problema do envelhecimento. E os cuidados de proximidade são a sugestão de que tentarei explicitar como a única solução viável para, com os euros que tivermos, formos capazes de, com eles, comprar a maior quantidade de saúde para a população. Dos indicadores que mostram que Portugal está na média ou acima da média dos países da União Europeia. A esperança de vida ao nascer é um dos indicadores tidos como fundamentais da qualidade de vida das pessoas. A esperança de vida ao nascer coloca Portugal acima da média da União Europeia. Outro indicador muito importante é a taxa de mortalidade evitável. Quantas mortes poderiam evitar com um sistema de saúde e uma sociedade promotora de saúde? Portugal está acima da União Europeia. Por outro lado, quando analisamos os gastos em saúde em Portugal, eles são inferiores, muito inferiores à média da União Europeia. Nós gastamos 2.000 euros per capita, enquanto que, por exemplo, países como a Alemanha gastam 4.160 euros per capita para produzir resultados semelhantes aos portugueses. As despesas com a saúde em percentagem do PIB está abaixo da média europeia. Primeira síntese conclusiva a partir dos dados objetivos, o nosso Serviço Nacional de Saúde é, atualmente, sustentável. É uma falácia quando estamos a falar de se é sustentável, não é sustentável. Nós gastamos isto, não fomos nós que fizemos os estudos,
e obtivemos os resultados. E estes dois resultados, quer dos anos de vida, são apenas exemplos. Temos das melhores taxas de cobertura vacinal da Europa. Temos os melhores indicadores em várias áreas, com algumas exceções de que falarei também mais à frente. É, no entanto, preciso termos em atenção, quando olhamos este extenso estudo de 2018 da OCDE, é preciso termos em atenção alguns dados. E um dos dados diz-nos que nós gastamos com os hospitais menos do que a média da União Europeia, mas quando olhamos à proporção de gastos hospitalares face à proporção de gastos hospitalares média na União Europeia, nós gastamos mais com os hospitais do que a média da União Europeia, na proporção do nosso gasto face ao PIB. É aquele pontinho branco acima dos 865 que está acima da média da União Europeia e que mostra que gastamos mais com os hospitais do que com o resto do sistema de saúde. E então é preciso as tais escolhas. E gosto desta frase do professor Adriano Moreira, de que as reformas adiadas tornam as revoluções inevitáveis. Por natureza, eu prefiro as reformas às revoluções. E, portanto, se as nossas smart choices, as nossas inteligências coletivas, fôssemos capazes de ir planeando como é que vamos lidar com um problema, que é o problema do envelhecimento, isso era muito relevante. E na União Europeia foi criado este grupo, este Aging Work Group Reference Scenario, e este grupo foi produzindo estudos e tentando estimar o impacto do envelhecimento populacional na Europa face aos cuidados de saúde. E o que é que isto implicaria nos orçamentos para a saúde para mantermos os mesmos níveis assistenciais? Se repararem, aquela barra cinzenta de Portugal é o país que mais vai ter que investir para manter os atuais níveis de cuidados de saúde face ao envelhecimento populacional. Este mesmo relatório apresenta a solução. E a solução é menos hospital. Menos hospital. E o que realça é todas as estratégias que façam ou que ajudem ou que promovam, que façam com que as pessoas estejam o menos tempo possível nos hospitais e que haja uma redução na necessidade das hospitalizações. O critério para isto é ter um sistema de cuidados de proximidade que suporte esta grande medida tida por consenso como a forma de se produzir mais saúde com o dinheiro que se tem. São os cuidados de proximidade. A saúde é uma escolha. Nós, por exemplo, o Serviço Nacional de Saúde é muito reduzida ao impacto na ajuda que faz às pessoas, por exemplo, com a higiene oral. Do dinheiro que nós temos, nós, ao fazermos escolhas sobre onde gastamos o dinheiro que gastamos na saúde, desculpem, entre aspas, não nos importamos com os desdentados. Portanto, a ideia de que damos toda a saúde a toda a gente, que toda a gente precisa, é uma falácia. Não, o que nós fazemos objetivamente são escolhas. E aqui o que nos diz estes dados é que a forma de lidar com os desafios do envelhecimento é reduzir a hospitalocentricidade. É sermos capazes de produzir cuidados de saúde menos técnico-cêntricos, é um apelo a que regressemos ao básico. O Observatório dos Sistemas de Saúde tem, em 2015, produziu no seu relatório e tinha esta frase: há uma expectável correlação positiva entre a idade e o grau de dependência no autocuidado, todos sabemos isso. Assim, para fazer face à necessidade em cuidados de saúde associados à dependência no autocuidado, constitui-se no presente como um dos desafios mais significativos da inteligência coletiva dos portugueses. Não sabemos quantas pessoas dependentes no autocuidado se enquadram nos critérios de referenciação para a Rede Nacional dos Cuidados Continuados. Estima-se, e estes estudos, que 48 mil pessoas, cerca de 50 mil pessoas, estão fora do sistema e têm um nível de dependência no autocuidado a que nós vulgarmente chamamos de acamados. Haverá 110 mil pessoas dependentes no autocuidado, das quais 50 mil são dependentes no autocuidado. São pessoas entregues à sua sorte.
São pessoas em que frequentemente, e não se esqueçam da tal previsão do envelhecimento populacional, estamos a falar de uma senhora de 80 anos que pesa 50 quilos e tem que se responsabilizar por prestar os cuidados ao marido de 85 que pesa 70. E para nós profissionais, chega-nos a ensiná-la os cuidados que tem que ter. Nós sabemos perfeitamente que ela nunca vai fazer aquilo. Até, se pensarmos bem, sabemos que porque ela nunca vai fazer aquilo, ao ensinar aquilo, estamos a gerar lá ansiedade quando ela perceber as consequências de não ter feito aquilo porque não pôde. E assim estamos a contribuir para aquilo que a OCDE chama a maior epidemia do nosso século, a depressão. É indefinido o problema da subreferenciação. Quantos doentes têm os critérios que na lei estão estabelecidos para serem referenciados para a rede dos cuidados continuados e não são por razões multifatoriais, sendo que uma delas, e eu tive o prazer de colaborar nestes 2 estudos, o deste Petronilho é um estudo longitudinal que durante 3 meses acompanhou mais de 1000 doentes dependentes no autocuidado que tinham auto-hospitalar, no sentido de perceber qual é o destino após a alta. E daqui há um aspecto que tem que ser falado, que é esta coisa dos cuidados continuados. Haver uma relação entre o Ministério da Saúde e o Ministério da Segurança Social cria problemas objetivos. Ninguém sabe como é que na Segurança Social se decidem as coisas. E não vale a pena estarmos a tornear nem dizer isto de uma forma mais... de outra forma. Eu próprio pedi e realizei entrevistas com diretores regionais da Segurança Social. Ninguém tem critérios para decidir quando uma pessoa sai de um hospital e é dependente de autocuidado, se vai para um lar de 5 estrelas ou se vai para um lar de 2 estrelas ou de 3 estrelas. Onde é que estão estes critérios? Ninguém sabe disso. E, portanto, porque não se sabe disso, e se nós queremos que as reformas adiadas não tornem inevitáveis as revoluções, teríamos que ser capazes de ponderar isso. As vagas da Rede Nacional de Cuidados Continuados representam menos de 30% das necessidades e dos doentes que observam os critérios. Se porventura eu não gosto de ultrapassar os meus tempos. Não. Se às vezes eu não tenho também... Eu sei que não vou resolver os problemas do Serviço Nacional de Saúde. Mas pode tentar, pode ir tentando. Okay. Estes são alguns aspectos que de um conjunto de estudos que realizaram neste contexto mostraram estas pessoas, estes tais 50 mil pessoas que estão em casa entregues ao seu destino, 26% têm sinais aparentes de desidratação, 22 têm sinais de alteração do estado mental, 21 teve pelo menos um episódio de queda no último mês, outros 21 têm condições de higiene deficientes, 19 têm úlceras de pressão, 14 têm condições de vestuário deficientes e 10 têm compromissos respiratórios. Estas pessoas representarão 53.160 episódios de internamento hospitalar e mais de 129.000 episódios de recurso aos serviços de urgência por ano. É esta a dimensão avassaladora do problema do envelhecimento, se não formos capazes de atalhar caminho. Um colega fez uma investigação em que perguntava às pessoas qual queria que fosse a solução adotada para si se ficasse dependente no autocuidado. Pessoas que ainda estão na fase ativa. 48,6% disseram que preferiam sempre ficar em casa se houvesse um mínimo de condições. E 11,4% dos inquiridos, e estamos a falar de amostras representativas dos concelhos do Porto, de Lisboa, de Matosinhos, de Passos de Ferreira, disseram que querem ficar em casa, haja ou não haja condições. Talvez o Kant tivesse razão. A dignidade é o valor do que não tem preço. E haja muita gente que vê por horrível a ideia de um dia poder acabar institucionalizado ao lado de uns outros tantos dependentes no autocuidado e com uma coisa horrível, todos penteados para o mesmo lado. O professor Correia de Campos e o professor Francisco Ramos têm publicitado num livro muito importante nos seminários da Presidência da República. Tem esta frase: o nosso Serviço Nacional de Saúde, o nosso sistema de saúde chegou a um ponto em que a qualquer cidadão é mais fácil aceder a um cuidado altamente tecnológico como uma ressonância magnética nuclear do que ter a assistência mínima de suporte às suas necessidades básicas de vida. E um sistema de saúde que facilita mais fácil o acesso aos cuidados
tecnológicos mais caros e não permite o acesso mínimo a cuidados que são o suporte básico da vida, se não estivéssemos num contexto tão formal, eu adjetivaria esse sistema como estúpido. Mas como estamos num contexto formal, eu digo, nós temos que pensar um sistema mais inteligente. Se eu temos nos indicadores, temos alguns problemas. Portugal é dos países com uma maior taxa de mortalidade por pneumonia. A evidência científica mostra que a pneumonia adquirida da comunidade é mais efetivamente tratada na comunidade. Mas, em todo o caso, muitas das pneumonias tratam-se com antibióticos que só se vendem nas farmácias hospitalares e, portanto, os doentes têm que ser internados para poder fazer o antibiótico que precisa, pese embora a evidência científica mostre que era melhor ser tratadas na comunidade. Temos também uma incidência de pessoas, adultos com diabetes, que é muito pior do que a média da União Europeia. E por isso nós precisamos, este estudo da União Europeia mostra também que há pelo menos 5 situações que poderiam reduzir drasticamente o consumo de cuidados hospitalares. E estas pessoas precisam de gestores de caso. E os cuidados de proximidade implicam também esta capacidade de gerir os casos. Portanto, por favor, mantém. Se estiver no meu tempo, eu não gosto. Pode terminar. Este gráfico revela a percentagem de internamentos hospitalares potencialmente evitáveis, tendo em vista o tratamento na comunidade daquelas 5 situações anteriores. E o que importa não é tanto a barra, é outra vez o pontinho branco. E Portugal era dos países que mais podia poupar se tivesse uma capacidade de gerir estes doentes crónicos em ambulatório. Podíamos contar 1000 histórias, porque eu gosto mesmo é de contar histórias sobre isto. De casos que eu acompanhei de alguma maneira, que são absolutamente extraordinários e ilustrativos. Uma colega que acompanhou pessoas que tiveram alta do Hospital de Pedro Espano e que tiveram num ano mais de 5 internamentos, era o critério de inclusão para o trabalho dela, doentes crónicos. É uma colega que se chama Fernanda Bastos, acompanhou num estudo longitudinal durante anos pessoas com uma doença crónica que tiveram num ano mais do que 5 internamentos. Uma das pessoas diabéticas dizia: eu às vezes sinto-me tão sozinho, eu sei muito bem como é que é de ir para o hospital. Eu sei como ficar em coma. Eu sei como fazer para ficar em coma já dentro do hospital e passar ali umas temporadas com os meus amigos, com os enfermeiros, com os médicos, com o pessoal. Os cuidados de proximidade são a forma mais barata de se obter mais saúde. No estudo da doutora Margarida Filipe, ela estudou as SCCIs da ULS de Matosinhos e foi objetivamente contar quanto custa essa assistência. Quanto custa essa assistência, incluindo materiais, recursos humanos, transportes e até a imputação a estes cuidados dos custos indiretos dos centros de saúde, dos jardineiros, dos seguranças, essa coisa toda. Estes cuidados custam menos de 20 euros por dia. Um sistema de gestão de proximidade tinha que aumentar muito aquilo que é a realidade hoje destas SCCs da ULS de Matosinhos, mas que aumentasse isto 10 vezes. Era menos do que um preço hoteleiro de um dia do Hospital de Pedro Espano. Não queria acabar sem dizer que na saúde é preciso a responsabilização das pessoas. E é preciso evoluirmos também na responsabilização dos comportamentos das pessoas. Este slide é um projeto que foi iniciado há pouco tempo pelo professor Constantino Salquerides, chama-se SNS Mais Proximidade, e o objetivo era criar um portal de Health Web Management para toda a gente, em que as pessoas pudessem ter acesso aos conteúdos informativos que lhes são prescritos por profissionais, porque o acesso das pessoas à informação da saúde sem mediação profissional causa efeitos colaterais e overdose de informação. Esta é a síntese do que eu disse e queria concluir com o Dom João II, para dizer que a coruja é o símbolo da sabedoria, do conhecimento, do planeamento, da conceição, e o falcão é a ave de rapina mais assertiva.
lindo, lindo, é não nos armarmos em falcões sem o tempo de coruja. Mas também é bonito que não passemos a vida na coruja e que passemos, depois da coisa estar concebida, sermos capazes de as implementar. E por isso acabo com a ideia do Dom João II: há tempos de usar de coruja e tempos de voar como o falcão. Muito obrigado.